longe do Senhor. No versículo 5, Jesus fala: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, aqui Jesus fala, né, sobre a videira, e o ramo cortado, ela seca, ela morre, ela não tem vida, ela é descartada. Então aqui fala, então isso nos mostra que sem Deus não é pouco, é nada podeis fazer. Então o instrumento sem Deus é apenas um instrumento, não é nada. E aqui fala sobre dar fruto, né? Dar fruto é viver o caráter de Cristo. Em Gálatas capítulo 5, fala sobre isso, né? Fruto do Espírito. E agora quero falar sobre como nós nos afastamos de Deus. E para isso eu quero que os moços, quem puder acompanhar, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Está lendo? Não toma muito tempo. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então aqui fala que nós devemos o quê? Atentar com diligência. E para não se desviar. O que significa diligência? No original grego é processo, significando que prestar muita atenção, manter o foco, se apegar com cuidado. Não é uma atenção normal, é uma atenção intencional e constante que nós temos que ter. E quando fala coisa que nós já temos ouvido, aqui fala sobre a palavra de Deus, ensinamentos, aquilo que já foi pregado. Ou seja, não é falta de conhecimento, porque eu creio que todos já conhecem a palavra, já entendem a palavra do Senhor, já têm conhecimento. Aleluia, Jesus. Então, às vezes, é falta de cuidado com o que já sabemos. E aqui fala para que nós não nos desviemos. No grego, a ideia é escorregar, ser levado pela corrente. Imagine como um barco que vai se afastando sem perceber. Porque sabemos que ninguém se afasta de Deus um dia para outro. Vai se afastando aos poucos. Você vai parar de orar, deixa um dia de ler a palavra, deixa de falar com Deus, vai uma semana, quando vê um mês sem falar com Deus, sem ler a Bíblia. E quando você vê, já está longe de Deus. Então, um instrumento também não estraga de um dia para outro. Ele vai ficando de lado, juntando poeira, perdendo o som. E assim somos nós. Quando estamos longe de Deus, não deixamos de fazer as coisas de Deus. Agora eu quero falar sobre um instrumento perto de Deus. Porque todos sabemos que Deus usa quem está perto dele. Aleluia, Em Tiago, Jesus. capítulo 4, versículo 8. Fala: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. E aqui fala: chegai-vos a Deus. Aqui é muito importante porque vemos que Deus nunca está distante de nós. Ele não fica distante de nós por escolha dele, mas sim por nossa escolha, nós se afastamos de Deus. Mas quando você dá um passo em direção a Deus, Ele vai te responder, Ele vai chegar a você. Então nós que precisamos mudar nossas atitudes, né? E aqui fala: limpai as mãos, pecadores. Aqui é uma linguagem simbólica. Mãos significa
ações e atitudes. Significa, aqui ele fala, significa pare com práticas erradas, abandone o pecado. Então não é só sentir, o importante é mudar o comportamento. Aleluia, Jesus. Não adianta você vir para o culto e ficar emocionado, Deus falou comigo, e sair da porta e viver do mesmo jeito. Você tem que ter um posicionamento, uma mudança de verdade. Glória a Deus. Aleluia! Os corações. Coração é o interior nosso, nossas intenções, nossos pensamentos. Então também é que fala que nós devemos mudar o nosso interior, tem que mudar de dentro para fora. Porque Deus não quer só a aparência nossa aparência limpa. Ele quer o nosso coração. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Porque Deus não busca... Aí aqui também fala sobre o duplo ânimo. O que é um duplo ânimo? É uma pessoa que tem duas vontades, um coração dividido. Quer servir a Deus, mas também não quer largar as coisas no mundo. Quer fazer a obra, mas continua com o seu pecadinho assim, escondidinho. Isso é um duplo ânimo. Pessoas que estão vivendo assim, dos dois lados. Vivendo no muro, vamos dizer assim. Então, Deus não usa, jovens, coloquem isso nos seus corações. Deus não usa coração dividido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Salmo 51, versículo 10. Bendito é o teu nome, Jesus. Salmo 51, versículo 10. Davi escreve: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Glória a Deus, aleluia. Então, vemos que Deus não busca a perfeição. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Mas Ele busca o quê? A sinceridade e a disponibilidade de nós. Se somos sinceros, Deus vai te usar, Deus vai te capacitar. E agora, vamos para outra parte que eu quero falar sobre quando nós damos brecha para o inimigo. Em Efésios 4, versículo 27. Bendito é o teu nome, Jesus. Efésios 4, versículo 27. Aqui fala: não deis lugar ao diabo. Bem? Vamos lá. Não deis lugar ao diabo. Como damos lugar? Como eu já falei, não é algo de um dia só. É aos poucos. Quando nós guardamos mágoas, quando nós vivemos em pecado sem arrependimento, quando nós se afasta de Deus, nós para de orar, para de buscar, para de ler a Bíblia. Isso são pequenas brechas do dia a dia que se tornam o quê? Uma grande consequência. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a Bíblia compara o inimigo como um leão, que anda ao nosso derredor. Isso mostra que ele observa, espera a oportunidade, não ataca sem motivo. Então ele ataca quando ele vê uma brecha, uma pequena brecha. Ele entra assim, mansinho, como se nada fosse, como se uma coisa normal. Aí quando você vê, esse mundo já está no seu coração. Então, é como um instrumento quebrado ou mal cuidado. Não precisa nem de esforço para sair do som mal, porque ele já está ruim. Então o inimigo não vai criar algo novo, mas ele vai distorcer o que Deus criou, ele vai distorcer nós, que somos a criação de Deus.
Então, uma pessoa, quando começa se afastando de Deus, para de orar, para de buscar, acha que está tudo bem. Mas aos poucos vai ficando fraca. A sua fé vai ficando fraca, você vai desanimando, espiritualmente você vai se esfriando. E quando percebe, já não é mais a mesma pessoa. Já não sente a presença do Senhor. E como exemplo, eu quero dar o exemplo de Sansão. Todos já conhecem a história dele, né? Ele foi escolhido por Deus, mas começou a brincar com o erro, com o pecado, e abriu a brecha. E o resultado foi ele perdeu a força e perdeu o seu propósito, né? Mas no final sabemos que Deus restaurou ele. Então, agora vamos para o posicionamento. Aleluia, Para ser usado para Deus, a gente Jesus. precisa se posicionar. Então, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, aqui fala... Capítulo 4, versículo 7, aqui fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então aqui fala que se nós resistimos também ao diabo, ele vai fugir. Então é o que? É se posicionar, falando: na hora aqui eu não vou me render ao inimigo, eu vou continuar confiando no Senhor. É um posicionamento, é você decidir que você vai vencer. E agora eu quero falar sobre quando nós se afastamos, mas Deus ainda nos restaura. Né? E se, como falamos com um instrumento, Deus nos afina, vamos dizer assim, né? Então, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6... Fé em Deus e gratidão.